Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Lemes e Informação. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu estarei aqui novamente para dar continuidade então à leitura do livro que é a História dos Judeus e dando continuidade aqui à série Em Busca da Verdade. Mais uma vez vou partilhar convosco são os meus pensamentos e algumas frases ou palavras as quais acho que é interessante e chama atenção para aqueles que estão no caminho em busca do enriquecimento espiritual e querem conhecer Deus. Conseguido reconhecer o significado das suas próprias escrituras, só uma espécie de possessão demoníaca podia explicar uma tal dureza de coração, obtusa e intencional. Essa parte que eu sublinhei aqui, até marquei um pouco mais forte, tem a ver aqui com a questão. Eles fazem aqui uma menção a um outro imperador, ao qual teve aqui uma dureza de coração, obtusa e intencional. Mas ele aqui diz, né, é só uma possessão demoníaca. E o que acontece então quando Moisés e as pragas do Egito atingem o Egito e Deus, no que diz a Bíblia, né, naquilo que está escrito na Bíblia, diz que vai endurecer o coração do faraó para que ele não permita que os judeus saiam do Egito. Então, se eu associar essa dureza de coração com uma possessão demoníaca, uma vez mais aqui prova, ou traz como prova, que aquilo que Moisés recebeu não era Deus, primeiro porque recebeu o Espírito durante a noite, e se você já prestar atenção naquilo que eu já publiquei no canal, e mesmo naquilo que se toca a ritualística, toda a ritualística de invocação noturna, ela é uma ritualística para invocar entidades, nesse caso mais conhecidas como demônios, e não entidades no grau angelical. Vamos dizer, é uma entidade de punição e não uma entidade de benfeitoria. Então, chego aqui à conclusão que também essa dureza no coração do faraó foi causada por uma possessão demoníaca. Foi com esse intuito. Globalizante aos gentios. Os judeus insistiam em que a Torá era só para eles. O sacrifício de Cristo havia de ser necessariamente para a absolvição dos pecados de toda a humanidade. Outra coisa que é interessante, como já mencionei, os egípcios tendencialmente eram pessoas de cor negra, e sendo os judeus os primeiros a causarem essa discriminação aos egípcios, então inicia aqui o racismo. Apesar que os judeus, naquela altura, eles já defendiam que a Torá deveria ser para eles, não para os gentios. Os gentios é todos os povos que não são judeus. Mas isso por quê? Não é porque somente eles julgam ou determinam que Deus escolheu eles como o povo que representaria Deus, mas sim pelos segredos da magia, que a Torá, ela no fundo, ela é um almanaque de magia. E depois, com a junção dos profetas e outras coisas mais, né, e outras partes da Bíblia, forma-se a Taná. E é daí que eles queriam restringir esse conhecimento mágico e o conhecimento esotérico somente na mão deles. E achavam que só deveria ser passado o conhecimento àquele que fosse judeu. Mas a discriminação, a parte racista, inicia-se aqui. Depois aqui essa associação que faz aqui com é justamente nessa parte que eu quero centrar, né? Que é o cristianismo havia de necessariamente trazer a absolvição dos pecados de toda a humanidade. E não foi isso que aconteceu. O que a Igreja Romana fez não foi absolver os pecados. Nós não deixamos de ter guerras, muito pelo contrário. Nós hoje em dia temos atrocidades e muitas delas causadas pela Igreja Católica e muitas delas causadas por seguidores da Igreja Católica. Vamos aqui, eu já acho que já dei esse exemplo, o que aconteceu há tempo atrás aqui na Hungria. As pessoas vandalizaram um
uma associação de LGBT, e essas pessoas eram todos cristãos. E eles até tinham a Igreja Ortodoxa, que é a dominante na Hungria, apoiando eles, né, fazendo declarações junto da igreja. Então, quer dizer, como é que isso pode trazer paz e harmonia quando eles são os primeiros a começarem a fazer a propaganda, né, para a destruição, promover a destruição das coisas, e não a compreensão das mesmas. O Concílio de Nicéia 325 é basicamente aqui, se vocês olharem realmente para a história, vocês vão ver que o cristianismo ele é tomado de assalto pelos romanos e é tratado imediatamente de limpar os judeus que faziam parte desse cristianismo, porque é compreendido pelos romanos naquela época, que estavam no poder, o quão poderoso era de fato possuir os segredos daquela magia, ao qual muitos outros já haviam tentado, e Yoshua trouxe e colocou isso ao público. E ainda até mencionou que poderia ser alcançado por qualquer um. E obviamente depois entra a campanha de entre o antissemitismo, que é vamos tentar eliminar os judeus para eliminar os traços do que é essa magia e da onde que ela vem. O mesmo os judeus fizeram ao tentar discriminar o Egito e os egípcios. Foi Constantino que incumbiu Crisóstomo de separar as duas religiões e de uma vez por toda. Era impróprio seguir o costume dos judeus na celebração das suas festas sagradas, porque, tendo as suas mãos sido manchadas pelo crime, as mentes desses homens miseráveis ficariam necessariamente cegas. Não tenhamos, por isso, nada em comum com os judeus, que são os nossos inimigos. Evitemos cautelosamente todo o cuidado com os judeus. Então vejam, uma declaração antissemita clara e uma declaração bastante racista. E até ela é uma declaração que podemos aqui dizer falaciosa, porque ela diz tendo as suas mãos sido manchadas pelo crime. Vejam, quem condenou Cristo não foi os judeus. Quem condenou Cristo foi os próprios romanos. Porque quem apregoou Yoshua na cruz foram os romanos. Independente de tentarmos aqui dizer, né, amando do povo e amando dos rabis naquela altura, os rabis naquela altura queriam proteger a magia e queriam proteger também o seu status quo, que era continuar no poder. E Yoshua veio para ali mostrar que daquela forma não estava se seguindo a Torá. E aquilo que era a Cabala poderia ser de acesso a outros também. A verdade é que, como eu já expliquei, a magia ela tem as suas consequências. Por isso que deve ser algo bastante restrito e algo bastante cauteloso ao se usar-se desses poderes. Costumes maléficos, porque como é que eles podem ter perspectivas corretas sobre qualquer ponto depois de terem orquestrado a morte do Senhor? Então veja, quem é que coloca Jesus como rei dos judeus? Ele próprio jamais se nomeou rei dos judeus. Então só esse é o ponto fulcral também aqui, que diz que ele não pode ser o Messias. E jamais poderia ter sido. Porque o Messias deveria de ser rei dos judeus. E os únicos que determinam Jesus como rei são os romanos. Nem os próprios judeus daquela época o reconheciam como rei. Ele não foi ungido para ser rei. E muito menos Yoshua se determinava rei. Então só esse ponto também aqui mostra que era impossível ele ser o Messias. Foi um grande cabalista, um grande homem, que trouxe à flora os segredos cabalistas, mas ainda não é, ou não era, o Messias. Que as vossas mentes puras, aqui é um abconchetes, não, partirem os costumes de um povo insensato e tão completamente depravado. E toda essa campanha de desmérito
que os judeus sofrem, eles também causaram para os egípcios. Então vejam, eles estão a sofrer as mesmas dores que eles causaram ao povo egípcio, ao Egito. E as mesmas dores que eles depois acabaram por causar também ao Império Persa, né? Desmerecendo a sua totalidade e tentando criar ali o afastamento completo e chamar de paganismo o que era o zoroastrismo, que também era uma forma de magia, também era uma forma de magia. Então vejam, isso que os judeus hoje sofrem é justamente as mesmas feridas que eles abriram milênios de anos atrás. Crisóstomo. Eles crucificam o Cristo que vós adorais como Deus. Então veja, o Cristo que vós adorais como Deus. Eles não, veja, se de facto a própria Igreja Católica, o próprio catolicismo acreditasse que ele era Deus, jamais iria dizer o Cristo que vocês julgam como Deus. Iria dizer Deus já na primeira menção. Justino Mártir. Era necessário transformá-los em sinistros seres subhumanos. Então veja, todo esse esquema de desmerecer os judeus, desmerecer o judaísmo, desmerecer a Cabala, desmerecer o conhecimento que leva às raízes do cristianismo e, posteriormente, às raízes do Islão, elas são constantemente há uma tentativa de apagar. E por quê? Porque se tu pagas a verdade, tu crias a tua verdade. E tu dissemina a tua verdade na maneira que tu desejas. Isso é típico de ditadores. Das antigas demonologias, das que já haviam circulado na antiguidade. Veja, era mais do que notório, era mais do que conhecedor o poder mágico e o acesso e o conhecimento esotérico que os judeus tinham. Daí serem os melhores médicos da altura. Quem estiver interessado pode assistir o filme The Physician. É um filme que fala sobre um rapaz que é cristão e acaba indo para Jerusalém para poder aprender medicina. É bastante interessante. Diabos vingadores. Terem provado a carne e o sangue, nunca mais se conseguiam saciar. Cristo disse. Eu aqui fiz uma menção a 37. O que quero dizer isso aqui? É 37? Não faço. Agora não me recordo. Cristo disse: todos mortos. Haveis matado Cristo? João, a boca de ouro. Por que João é a boca de ouro? Porque João, na verdade, ele tenta reescrever o Gênesis. Por isso que João inicia o seu evangelho a dizer que no princípio era luz. No princípio era o verbo e o verbo era luz. Exatamente como é mencionado também no início do Gênesis. João Crisóstomo foi promovido a patriarca de Constantinopla, o que o pôs no lugar mais próximo do trono imperial, a que ele podia almejar. Então, João Crisóstomo foi quem mais promoveu o antissemitismo e o que ele queria, na verdade, ele queria o poder. E ele usou-se da posição hierárquica que ele já obtinha para tentar cada vez mais estar como se fosse o imperador, ser como se fosse o imperador. Vituperações fóbicas. A breve, mas descristianizar o Império Romano. Ao contrário dos cristãos, não o quiseram impor a toda a gente. Veja que outra coisa que é interessante, e vou parar esse capítulo por aqui, que os judeus, eles nunca tentaram ou quiseram que o judaísmo fosse algo espalhado por todos os gentios. Por isso que eles dizem, a Torá é para os judeus, não é para os gentios.
justamente pela questão da magia. Eles nunca quiseram que o judaísmo fosse algo que tomasse o mundo. Ao contrário dos cristãos, ao contrário do Islã. Termino esse episódio por aqui. Quero apenas exaltar para, se houver aqui alguém que seja pratique o judaísmo, ou mesmo que seja judeu, que venha assistir esse vídeo, trabalhemos juntos como irmãos e vamos restaurar os dois pilares que necessitam ser restaurados, que será o Império Egípcio e o Império Persa, com as suas respectivas religiões, e certamente o povo judeu verá a sua casa restabelecida, restaurada e o seu templo em pé. Que ela esteja convosco. Muitíssimo obrigado